Sem som. Olha o som. Olá. Aí. Marcelo Martins. Bom. Tudo bom? Acho que voltou o microfone, né? Tudo bem? Beleza. Eu vou começar a falar com o pessoal, aí daqui a pouco eu te dou a palavra, tá bom? Tá joia. Deixa eu começar aí, depois a gente... Pessoal, então a gente já vai começar a nossa reunião e alguns combinados, tá? Então, explicando que nós resolvemos fazer uma videoconferência com os professores e os candidatos para conhecer o plano de governo de cada um, tá? Então, aqui não é momento de debate, não é momento de outra coisa, a não ser conhecer a proposta. Então, as perguntas, já tem perguntas pré-determinadas, eu peço que vocês fechem os microfones, por favor, tá? Não dá eco. Então, as perguntas já estão pré-determinadas, a gente tem 6 perguntas, as perguntas são iguais para todos os candidatos, e antes disso, a gente vai falar sobre o plano de governo de cada um. E eu peço a vocês que, se tiver pergunta para fazer, seja pergunta pertinente dentro do assunto comentado. Se der para fazer a pergunta, eu vou fazer, se der tempo. Se não der, o Ganem vai estar olhando o chat, se ele quiser responder depois, ele pode estar respondendo, tá? E assim, procurem prestar atenção no que está escrevendo, né? O candidato é um convidado nosso, então não é momento de nada não ser respeito e assunto educação, tá bom? Então, eu peço que fiquem... pensem nisso. Então, a gente já tem perguntas pré-determinadas, essas perguntas foram escritas pelos professores, trouxeram para a gente elaborou. E vamos falar sobre o plano de governo dele, e esse é o objetivo da nossa reunião, conhecer o plano de governo do candidato. Não estamos aqui para debater nada, conversar sobre nada, a não ser o plano de governo, tá bom? Se alguém tiver alguma questão, pode estar falando com o Bruno depois, e a gente vai ver isso da prova, tá bom? Então, esses são os combinados. Eu vou estar falando, né, e por enquanto, eu, candidato, eu vou dar a palavra para o Linho se apresentar, por conta dele ser o diretor, né, da POS. Então, eu vou dar a palavra agora para o Linho, e depois eu já vou passar para o Ganem. Rapidinho. Obrigado, Jaque. Boa noite a todas e a todos. Boa noite ao candidato Bruno Ganem, seja bem-vindo. E, boa noite. Como a Jaque já colocou, é uma tradição, né, da APOESP. A APOESP é o maior sindicato de professores públicos do continente americano, é a entidade mais acreditada na área de defesa de uma categoria aqui em Indaiatuba e também no país. Então, nós temos um passado, um presente, né, a ser defendido. Somos formados por pessoas íntegras, inclusive aqui em Indaiatuba, onde a Jaqueline é a secretária de Assuntos Municipais, está fazendo um trabalho muito bom. E nós recebemos bem a todos, somos democráticos, a nossa entidade é plural, e respeitamos a todos. E eu quero parabenizar as professoras e professores que estão participando aqui dessa conversa, né? E que tudo corra bem. Eu sou diretor estadual, vou estar apenas acompanhando. A direção toda aqui, a coordenação toda é da Jaqueline, tá? Obrigado, Jaque. Então, agora, eu peço que todo mundo que estiver por aqui, tá? Tirando o participante, o Bruno e eu que estarei falando, deixem o microfone desligado, tá? Senão dá o eco e a gravação fica ruim. Bruno, você tem a palavra agora para dar a sua saudação, falar alguma coisa, antes da gente entrar no seu plano de governo. Tá joia. Bom, boa noite, Jaque, boa noite, Linho, né, que foi nosso companheiro aí na Câmara Municipal, quando eu era vereador, né, no bloco de oposição, e a todos os professores e professoras que estão aqui, né, da POESP, e quero me colocar à disposição realmente para esclarecer, para buscar falar um pouco aí das nossas propostas, dos nossos projetos, e estamos aí muito motivados com o nosso plano de governo. Ele foi feito
a muitas mãos, a gente buscou dar protagonismo para quem vive realmente cada realidade, né? E estou aberto aí às perguntas, com certeza. Tá. Nós vamos começar com o seu plano de governo mesmo, tá? Vou fazer algumas questionamentos sobre as suas propostas. Certo. Então, a primeira delas é relacionada ao item 1 mesmo, tá? Então, ampliar a oferta de ensino integral com estrutura adequada, priorizando unidades escolares com maior eu não estou vulnerabilidade. conseguindo ouvir. Mais escolas. Dá para ouvir? Melhorou? Deu para ouvir? A internet deu... Cortou. Qual que é o primeiro item do meu plano, é isso? Isso, na educação. Deu para ouvir? Certo. Tá, então assim... Não, agora eu estou ouvindo. Ouvindo? Tá, vou repetir. Ampliar... Isso, alguém deu uma ideia aqui. Vamos ver, eu vou tirar o meu microfone enquanto você fala. Tá. E aí depois eu abro. Perfeito. Beleza. Vamos lá. Então vai. Ampliar a oferta de ensino em tempo integral com estrutura adequada, priorizando unidades escolares com maior vulnerabilidade social. A pergunta é, como você pretende fazer isso? Pretende construir mais escolas? Você vai lotar as salas de aula? Porque a nossa preocupação é aumentar o ensino integral, mas como será feito isso? Vai encher as salas de aula de mais criança para ficar... Porque a gente tem um problema sério com números excessivos de alunos por sala. Então, a nossa preocupação é virar depósito de criança ao invés de ter uma educação de qualidade. Então, qual é a sua proposta? É construir escolas, remanejar? Como é que será feito isso? Abre o microfone, Bruno. Ok, estão ouvindo agora, vamos lá. Jaque, eu quero assumir um compromisso bastante sério nessa questão. Quando a gente fala na ampliação das vagas em período integral, no sentido de maximizar as ferramentas que a gente pode oferecer para melhorar a educação. E é uma das vertentes. Mas uma vertente tão importante quanto é realmente, aliás, em muitos aspectos é até mais importante, que é justamente essa que vocês estão falando, que é garantir que a sala de aula está em condições adequadas para garantir o aprendizado. Então, de forma alguma, a gente vai fazer uma viabilização de escolas integral através de aumentar o número de alunos por sala, mas de jeito nenhum, porque seria um retrocesso para a educação do município, eu tenho plena consciência disso. A nossa ideia, assim, é construir novas unidades e, com isso, ir viabilizando essas escolas em período integral, nunca enchendo as salas de aula. Ok. Segundo item, aí fecha o seu microfone, você não vai ouvir. Vamos lá. Aumentar a oferta de vagas e horários nas creches. Essa questão dos horários, como que seria essa sua ideia? Qual é a sua sugestão de aumentar esse horário? Como seria isso? Perfeito. É até um raciocínio semelhante com a pergunta anterior, e eu sei que quando começou um debate sobre essa questão dos horários de creche, a gente sabe que muitas monitoras ficaram preocupadas, pensando que isso poderia gerar uma sobrecarga para elas. E também, tanto é que a gente acabou colocando no plano de maneira expressa isso, que o nosso objetivo, de forma alguma, é sobrecarregar as monitoras ou ampliar o horário, ou até ao contrário, a gente quer buscar realmente viabilizar isso e gerar uma flexibilização, inclusive, uma vez que você tem várias possibilidades aí de turnos. Quando a gente fala da questão dos horários, é porque, alguns anos atrás, nós tínhamos horários que eu considero que eram mais adequados para os pais em relação ao trabalho, ao horário de entrada e saída.
E isso mudou. Só que por que isso mudou? Isso mudou porque o Ministério Público estava questionando a prefeitura que não estava dando conta das vagas de creche. E a gente entende que a prefeitura ela tem que resolver o problema não fazendo horários que inviabilizam os pais de darem esse direito à creche, né? A vaga de creche é considerada um direito da criança, né? Não dos pais, mas da criança, ou seja, todas as crianças têm esse direito. E a partir disso, a gente entende que o município ele tem que viabilizar. Qual a forma de viabilizar isso? A forma de viabilizar isso é justamente contratando mais profissionais, né, mais monitoras especialmente. Nesse processo, inclusive, a gente tem como objetivo não só viabilizar novas unidades, mas também diminuir um pouco da sobrecarga que existe hoje. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma visão de que é necessário você fazer com que as pessoas elas consigam aí ter esse acesso nos horários adequados, e aí precisa contratar mais e precisa construir novas unidades. Tudo isso que a gente está falando, a gente buscou fazer. Existe o plano de governo, existe o planejamento estratégico de gestão que a gente fez. E para cada uma dessas ações, a gente tem um detalhamento que a gente fez e que a gente associou à questão orçamentária. Indaiatuba tem uma característica que nos favorece a fazer essas coisas todas que a gente está falando. É o fato da gente ter um município que arrecada muito mais do que acaba gastando. Isso daí poderia ser bonito para um município totalmente quebrado, mas não é essa a lógica. Essa disparidade, na verdade, ela significa a diferença entre o imposto caro que a gente paga e o serviço público que a gente acaba deixando a desejar em alguns aspectos, como essa questão dos horários, ou a própria questão da desvalorização do servidor, que é uma dimensão um pouco diferente, mas que também cabe valorizar os profissionais, e a gente tem falado bastante sobre isso, que hoje existe uma carência dessa valorização do servidor público municipal, e para isso a gente tem que, efetivamente, fazer com que o município ele tenha uma saúde financeira, mas que a gente consiga, claro, fazer com que os serviços públicos tenham acesso a esses recursos, a gente tem, assim, eventuais superávites para manter a saúde financeira, mas superávites adequados. Não faz sentido ter 400 milhões em caixa e ter problemas nas creches, ter os servidores desvalorizados, ter problemas na saúde e assim por diante. Ok. Aí eu vou passar lá para o item 6. Eu numerei os seus pontinhos aqui, tá? Eu vou abrir aqui para... Deu aí? Posso falar? Então, aí você coloca assim, ó, garantir que pelo menos 95% das crianças com 7 anos de idade estejam alfabetizadas. Realmente a gente tem um problema com a questão da alfabetização. Qual a sua proposta para atingir essa meta? Você já tem planejado o que fazer, que atitudes tomar para minimizar essa situação, atingir esses 95%? Bom, voltou aqui o microfone. A gente tem um trabalho que foi feito no sentido de colocar essa meta e desenvolver um acompanhamento, e para isso a gente vai trabalhar dentro da questão pedagógica e também dentro de algumas atividades complementares, mas sempre buscando monitorar isso. Vou dar um exemplo. As variáveis da qualidade do ensino são diversas. Quando a gente coloca essa meta, o que a gente quer é que a gente possa ir acompanhando esse indicador e mexendo nessas variáveis, que são diversas, né? Não é só a questão pedagógica. Vou dar um exemplo até do que você falou agora, né, Jaque? Da questão os alunos por sala de aula, a qualidade do ambiente, né, de trabalho de uma forma geral, do ambiente escolar, o acesso aos materiais
enfim, tudo isso são inúmeras variáveis que nos permitem atingir o resultado. E esse vai ser um processo que a gente vai fazer de maneira dinâmica, a gente vai fazendo esses ajustes para atingir essa meta. Ok. Depois a gente vai para o item 8. Garantir e ampliar o acesso à educação inclusiva, aparelhando salas ou escolas com recursos adequados para os alunos com transtornos globais de desenvolvimento, deficiências ou necessidades especiais, incluindo os educandos com altas habilidades ou superlotação. O que você deixa claro da infraestrutura. Na questão, você vai estar contratando mais professores, mais ADEs, né, para estar acompanhando as crianças especiais nas salas, ajudando professores. Tem a proposta de diminuir a quantidade de alunos por sala com alunos deficientes? Você tem essa proposta ou não? Sim, a discussão que a gente teve nesse ponto passou por isso. A gente precisa realmente, a gente percebe que hoje, da forma que está a situação, você não consegue acolher da maneira adequada, isso acaba causando até um desgaste para os profissionais, para os professores, porque veem que não estão, sabe, conseguindo abraçar a coisa, a turma, as situações ali, e isso gera muito desgaste. A gente precisa ter mais profissionais especializados e a gente precisa fazer um trabalho para que, nesses casos, sim, a gente tem que ter uma turma um pouco reduzida, sim, porque senão a gente não consegue fazer com que os objetivos sejam atingidos. E aí aí você vai falar assim, poxa, tá bom, mas vai diminuir quanto, vai aumentar quanto? Pois é, aí volta naquelas metas. A gente tem uma planilha de indicadores que a gente colocou no plano, né, e o ambiente, né, lógico, administrativo, ele é dinâmico. A gente vai reduzindo, por exemplo, o tamanho da turma, vai ampliando o número de profissionais especializados, e com isso a gente vai buscando o resultado. E aí, com essas variáveis, a gente vai almejando essas metas. A gente tem essa meta na questão da alfabetização, mas a gente tem metas, nossa, são metas em todas as áreas que a gente vem buscando atingir. Nem todas estão no plano de governo, até porque algumas não são, vamos dizer assim, coisas que a gente entende que tem aquelas drivers e outcomes, né? Ou seja, tem meta que você atinge porque você quer atingir. Por exemplo, a gente quer alfabetizar, isso é evidente, mas tem meta que a gente cria, que na verdade é uma meta secundária para atingir uma meta que é mais palatável, que a população quer aquilo. E dentro dessa lógica a gente vai trabalhando essas variáveis. A gente tem as variáveis com grau de liberdade e a gente vai acionando elas para atingir o resultado final. Ok. Próximo é o item 11. Você coloca assim: instituir danças, artes visuais, teatro e música nas escolas infantis municipais, promovendo condições materiais e humanas para que a arte se integre ao currículo de forma eficaz. Nessa sua proposta, a intenção é contratar professores para essas áreas? Como que você pensou isso? Ou vai utilizar professores que estão na rede? Como que você pensou? Isso foi uma discussão que a gente teve bastante no plano, e a gente pensou o seguinte, que na maioria das artes vai ser necessário contratar, sim. O que a gente vai fazer é sempre dar prioridade para profissionais que já estão na rede e que podem assumir uma determinada posição. Então, assim, vamos supor que dentro da rede exista alguém que, por acaso, atinja aí os objetivos. Aí a gente cria um sistema interno para a pessoa assumir aquilo. Mas não tendo, né, é lógico que não é, vamos dizer assim, um processo natural a gente formar um professor na questão musical até para ele poder atingir, a não ser, claro, dentro de uma musicalização, alguma coisa mais básica, porque ele vai estar acompanhando
um profissional que já tem uma bagagem nessa área, né? Então, o objetivo é contratar. A exceção é não contratar. A exceção é, claro, abrir oportunidade para quem já está na rede. Ok. Próximo item é o 14. Estabelecer e ampliar ações de capacitação profissional, formação continuada, que envolvam a troca de saberes e o aprendizado conjunto, bem como a abertura para aprendizagem colaborativa com outras redes e parceiros, implementando a cultura do aprendizado compartilhado, sobretudo com 2 temas transversais, cultura da paz e sustentabilidade. Dentro dessa capacitação profissional que você coloca, você vai contemplar pós-graduação? Porque, assim, a gente tem no plano municipal uma meta de pós-graduação para os professores. Porém, até hoje, a Secretaria de Educação não fez nenhum esforço para dar pós-graduação para os professores. Os professores que têm pós-graduação, eles pagaram por conta, né, se esforçaram para ter por conta própria. A Secretaria de Educação ainda não fez nada relacionado a isso para pós-graduação. Dentro dessa capacitação sua, vai contemplar pós-graduação para os professores? Sim, o objetivo é que a gente consiga fazer uma gama de aberturas, né, de possibilidades para trazer para dentro da rede cada vez mais conhecimento, cada vez mais capacitação. Agora, esse item, eu queria só colocar uma lupa nele, vamos dizer assim. Um aspecto que a gente considera importante dele é a troca interna de informação. Então, eu vou dar um exemplo até pegando o gancho da questão da pós-graduação. E é uma coisa que também, mais uma vez, teve um debate muito interessante nesse assunto. Vamos viabilizar uma pós-graduação num assunto X. Olha que legal, esse assunto, ele pode, é lógico que não vai ser a rede inteira que vai querer fazer pós-graduação no assunto X, mas quem fez pós-graduação no assunto X, com o apoio, inclusive, da prefeitura, por que não dividir uma fração desse conhecimento com a rede, dentro daquelas pessoas que têm interesse no assunto X? Então, essa troca que ela é muito interessante. Importante assim, trazer para dentro o conhecimento, né? Ou seja, a pós-graduação é um exemplo disso, né? A pessoa vai lá e faz a pós-graduação, ela traz para dentro esse conhecimento e compartilha. Claro que muitos conhecimentos já estão dentro da rede, né? Então, por exemplo, a Jaque, o Linho, vocês têm uma série de capacitações, uma série de informações. A gente cria mecanismos de incentivo para que a Jaque passe esse conhecimento para a rede, para que o Linho passe o conhecimento que ele tem na rede, e isso vai fazendo com que a gente consiga, claro, ter um resultado muito, muito bacana. Pronto, tá. Então, o que tinha de pergunta do seu plano era esse, e agora eu vou para as perguntas nossas mesmo, tá? Uhum. Perfeito. Então, são 6 perguntas, tá, Bruno? 6? Sim, 6 perguntas. Perfeito. Tanto o governo federal como o governo estadual implantaram mudanças previdenciárias danosas aos trabalhadores, principalmente no âmbito estadual, que passou a taxar os aposentados. Você tem conhecimento que o Dória está fazendo aí com os aposentados. Qual a sua proposta de política previdenciária para o município? O senhor pretende aumentar as alíquotas do desconto previdenciário dos servidores públicos, em especial os professores? Em qual percentual? Olha, no nosso estudo não apareceu absolutamente nenhuma necessidade desse tipo de aumento, não tem esse desequilíbrio aqui no município, graças a Deus. Eu entendo até que esse desequilíbrio, ele também é bem questionável a nível estadual, até, desculpa fugir um pouquinho do assunto, mas a gente tem sido bastante, a gente contesta muito o governo Dória, e a questão da reforma da Previdência, como ela foi feita, eu acredito que foi meu primeiro grande estresse com o governo Dória, eu votei contra, enfim, né, e é uma coisa que a gente percebe que se usa muito
o que se criou de, vamos dizer assim, a onda, né, do precisamos fazer a reforma da Previdência e tal. Gente, são realidades distintas. A realidade federal é uma, a realidade estadual é outra. Diga-se de passagem, a estadual tentou pegar carona na federal, e a gente não tem por que, de maneira municipal aqui, querer fazer a mesma coisa. Até porque a gente entende que a gente tem todas as condições aí de manter a coisa de uma maneira adequada, correta, e não, em nenhum momento, nós temos no nosso grupo economistas, nós temos no grupo pessoas aí que têm essa área, o próprio Leonardo, que é ligado à Secretaria Estadual da Fazenda e que participou muito do plano e conhece os números de Indaiatuba de uma maneira, assim, fantástica. Não tem aí essa cautela, isso é uma coisa que nesse momento não tem nada que aponte para isso. Então, assim, não dá nem para falar em número, porque não há nenhuma necessidade hoje de se fazer isso. Ok. Segundo, embora Indaiatuba esteja muito bem colocada, tanto no âmbito estadual e federal, no aprendizado dos alunos, há uma distância grande entre a escola mais avaliada e a de menor avaliação no município. Para você, o que atribui essa desigualdade? Por que acontece essa diferença de desempenho entre a escola mais bem avaliada e as demais? Qual a sua proposta para reduzir ou até eliminar essas desigualdades? Bom, aí são várias questões envolvidas. A primeira que eu destaco no caso de Indaiatuba é que Indaiatuba é uma cidade que ama gerar notícias, isso é um fato. Então, o que a gente percebe é que existe por parte do governo municipal essa coisa de, poxa, sabe aquela coisa da escola modelo, né? A ideia da escola modelo, isso é lógico, a gente está falando de Indaiatuba, mas é muito comum. É um contexto que ele não é muito justo. Na verdade, ele não é justo. Só que a gente tem que diferenciar o modelo do piloto. O piloto é uma coisa, modelo é outra. O que eu entendo que é equivocado no modelo? O modelo é você deixar todos os recursos para um determinado ponto, e nesse ponto você consegue ótimos resultados e divulga, aí gera ótimas notícias. Legal. Só que você está concentrando recursos. Outro raciocínio é o piloto. O piloto, lógico, é onde você está criando alguma coisa que você está meio que testando para ver se você pode levar para a rede inteira. Eu vejo que essa desigualdade, então, ela tem a ver, sim, com uma questão de distribuição da forma com que o recurso, ele de alguma forma é dividido. Temos uma questão também de infraestrutura que é oferecida para cada escola, essa variação que tem a ver com recurso, lógico, né? E temos aspectos que também são um pouco mais, vamos dizer assim, complexos da gente poder lidar, que é, lógico, você tem uma variação, às vezes, do bairro, onde as pessoas estão tendo acesso àquela educação, e isso acaba gerando uma variação, porque a gente sabe que isso é até meio dito de uma maneira, né, até popular, que é a coisa que a educação que vem de casa e tudo mais. Isso, em partes, é uma realidade. Então, você tem bairros onde o nível de escolaridade dos pais é maior, em outros bairros que o nível de escolaridade é menor. E é natural que os pais que têm um nível de escolaridade maior acabem, de alguma maneira, é natural, é óbvio que não é uma obrigatoriedade, mas acaba acontecendo, os pais com maior escolaridade acabarem estimulando os filhos de uma maneira diferente, né? Eles acabam tendo acesso a alguns ferramentais que são diferenciados. E aí você tem, aí dá para a gente ir mais longe, né? Dá para ir na questão
de acesso à alimentação, de violência familiar, você ter uma nutrição, desde a questão, desde a gravidez, que a gente sabe, que a gente já participei de um fórum sobre a primeira infância, que mostra, você ter acesso a uma boa nutrição, você ter uma primeira infância aí, de altíssima qualidade, vai impactar no restante da vida. Então, claro, dá para a gente ir muito a fundo nisso. O que cabe ao município? Cabe ao município buscar realmente ir fortalecendo. Inclusive, a gente tem, dentro desse plano mais detalhado, o objetivo de realmente viabilizar atividades, vamos dizer assim, como se fosse um reforço escolar, porque a gente entende que é importante, é aquela coisa assim, normalmente se olha para quem está se destacando para puxar mais, mas um raciocínio interessante é ver quem está ficando para trás no conhecimento e vir puxando. De repente, aqueles que estão lá ali com mais dificuldade de aprendizagem, é exatamente que necessita de mais recurso, de mais estrutura, né? Então, essa é a lógica que conduziu as nossas discussões do plano de governo. Eu não tô ouvindo. Acho que está sem microfone. Qualquer coisa eu vou, e depois você me dá. Tá. O computador é meio lento, aí. Até abrir o meu microfone demora. Terceira. Tranquilo. Nesse ano de 2020, conforme previsto no Plano Municipal de Educação, é o prazo final para a implementação da meta 17. E a meta 17, né? Que é pagar aos integrantes do magistério um salário que seja no mínimo a média do salário que tem superior dentro da administração pública. Nós tivemos uma reestruturação onde nos foi dito que tinha sido contemplada a meta 17, porém não foi comprovada essa contemplação, né? A pergunta Sim. você pretende fazer a revisão para ver se atingiu? Eu vou ter que... Não tem nada, ela que falou que comprou um pernil. Gente, tem um áudio aberto, senão atrapalha. Você pretende fazer a revisão dessa meta 17 para ver se contemplou? Se não contemplou, você pretende fazer o ajuste e contemplar essa meta 17? Bom, vamos lá. Deu umas falhadas aqui, mas eu acho que eu peguei. A gente quer estar plenamente adequado, contemplar, até porque isso está dentro... eu acho até um pouco... Como que eu vou falar? Que se você se adequar às normas é uma forma de valorizar o professor, valorizar sabe? Eu acho que até não faz sentido isso que eu vou falar agora, mas como a gente quer valorizar o professor, o mínimo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cumprir aquilo que é o básico, né? Então, assim, a gente quer estar totalmente aderente à legislação, às determinações, e essa discussão, eu lembro que ela já vem arrastando, né? É uma coisa que todo mundo vai empurrando com a barriga, e a gente não vê dessa forma, não. A gente quer enfrentar as questões aqui na cidade, sabe? E, inclusive, a forma com que a gente quer enfrentar essas questões é de uma maneira totalmente transparente, né? Que eu falo planilha aberta, tanto nos aspectos, vamos dizer assim, mais básicos, até no aspecto de uma valorização que a gente quer poder ir fazendo paulatinamente, explicar, olha, nós temos tanto de recurso, dos profissionais que nós temos. A gente está falando aqui dos professores, mas vamos falar de uma forma global, né? Para os servidores, nós temos X de recurso para investir a mais esse ano. Porque o que eu vejo, e eu acho que isso é uma coisa que eu sei que vocês da POSP já presenciaram inúmeras vezes, quando se dá com uma mão e se tira com a outra.
né? E isso é um exemplo, assim, só para, já que a gente tocou no assunto do Dória aqui, para a questão dos 5% que acabaram dando para uma categoria, né, no caso, para a Polícia Militar, e depois veio e tirou, deu e depois tirou. Então, assim, gente, peraí, vamos fazer diferente, que é o que eu quero fazer? O orçamento de Indaiatuba é público, todo mundo acompanha. O que nós queremos é investir mais no servidor. Então, a gente vai ter um número global ali, e dentro desse número global, é evidente que a gente precisa tirar os comissionados, não que o meu governo não vai ter comissionado, mas o raciocínio para o comissionado é um, o raciocínio para o concursado é outro. Não dá para pegar a folha de pagamento global e dizer, valorizamos desta maneira o servidor. Não. A gente tira os comissionados, né, da conta. Quanto a cidade está investindo hoje? É tanto. Nós queremos ampliar isso. E aí a gente quer ir crescendo nessa ampliação e debatendo para onde como a gente vai mandar esse recurso, qual é a melhor estratégia para a gente poder fazer com que esse recurso chegue aos profissionais das diversas, não só os professores, né, mas de uma forma geral. Esse é o nosso raciocínio, é dessa forma que a gente quer conduzir. Eu fui um pouco além do que foi perguntado, mas é porque a gente quer trabalhar com esse número, porque de repente a gente dá uma coisa e tira com outra, cria um tributo novo, um imposto, não sei o que lá, tira da Previdência. Não, vamos abrir o jogo, é isso aqui. E a nossa vontade é ir ampliando, a gente entende que isso é estratégico até por uma questão de justiça e também por uma questão de estratégia de gestão. Beleza. Próximo. Tanto a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, quanto o próprio Estatuto do Magistério Municipal, eles prevêem a gestão democrática das escolas e da educação com a participação dos educadores. Então, a questão da gestão democrática, só salientando, né, o que norteia a gestão, né? As administrações, as decisões, né, as ações, tudo é executado em conjunto com o pessoal da escola. Então, não é descentraliza o poder, não é de cima para baixo, né? Então, o que acontece muito na Secretaria de Educação é a ordem de cima para baixo e não tem muito diálogo com os professores em algumas questões. Tá? Essa gestão democrática nas escolas? Sim. Até calhou, né, que no final da minha outra resposta eu estava falando justamente dessa forma democrática, né, que a gente acredita, e é isso. Eu penso o seguinte, que dentro de um gabinete de um prefeito, ou mesmo no gabinete de um secretário, de uma secretária, não se tem toda a informação, não se tem todo o conhecimento. É um erro muito grave de qualquer gestão não ouvir quem está ali no dia a dia, sabe? A gente quer, sim, ser o mais democrático possível, né? E aqui, aliás, a gente até teve algumas questões na própria Câmara Municipal que a gente debatia muito no Legislativo, o vereador Linho, que foi autor da Tribuna Livre, e que é um dos mecanismos de gerar democracia, das pessoas serem ouvidas, e a gente tem buscado aí, a gente acredita nesse tipo de visão, né, das pessoas participando, seja na educação, lógico, com as escolas participando, ouvindo todos os envolvidos, né, e da mesma forma, eu citei a Tribuna Livre, cabe a questão da população participando no Legislativo, e vai caber na saúde, o fortalecimento dos conselhos, que também está no nosso plano. A gente quer ouvir a população, né? A gente não faz eu fico no semáforo, né? Assim, lógico que como vereador eu conseguia ficar muito mais, porque eu gosto de ouvir, e eu tenho certeza que as melhores decisões são aquelas que a gente domina todas as informações, e aí a gente consegue chegar naquilo que vai atingir o melhor resultado. Distribuir também, desculpa, só uma coisa, que eu falei ouvir, mas distribuir a decisão também é necessário, tá? Porque senão parece que ouve todo mundo e aí quem decide é o prefeito. Não é, isso também não é tão democrático, né? Eu acho que é ouvir e distribuir
as decisões dentro, lógico, daquilo que é viável. Beleza. A próxima. Foi possível a partir de 2008, quando foi implantada a lei do piso, no governo do ex-presidente Lula, que dá aumentos reais de salários para o magistério, para diminuir a desigualdade que existe em outras carreiras do serviço público. Agora, o governo federal externou o pensamento de acabar com essa política de valorização salarial. O senhor apoia o fim da valorização salarial com aumentos reais para o salário do magistério? Na implantação da sua proposta de valorização salarial, quais critérios objetivos o senhor pretende levar em conta? Eu repito. Sim. Bom, vamos lá. Com relação à questão da valorização, a gente, cada ente aí tem a sua realidade. Na realidade do município, a valorização ela é urgente, ela é necessária, inclusive a gente tem falado sobre isso, e aí volta naquele raciocínio de que é preciso fazer isso e que é preciso fazer isso com transparência. A gente entende que a melhor forma de valorizar é, primeiro, ouvindo os profissionais. Como eu disse, quando a gente tem um determinado recurso para viabilizar uma determinada ação, se eu quero que esse recurso chegue até os professores, por exemplo, eu quero que esse recurso chegue da melhor maneira possível. E aí a forma com que isso vai ser feito, a gente faz ouvindo a própria POESP, né, que tem aí uma série de demandas que a gente até já teve conhecimento, já assumimos inclusive algumas, e ao mesmo tempo a gente tem como objetivo ter essa valorização atrelada, claro, a uma forma de motivar os profissionais, os professores. Quando eu falo profissionais, até me perdoem que eu acabo, porque o raciocínio que cabe para os professores, em alguns aspectos, também cabe a outros profissionais. Não é tudo, mas em alguns aspectos, sim. O ouvir os profissionais cabe para todos, por exemplo, né? E a gente tem essa lógica de ouvir e motivar. São aspectos que, para a gente, é o que vai nos nortear. E com valorização real, né? Como eu disse, vocês vão olhar o orçamento do município e vocês vão ver que está chegando mais recurso para os professores. É esse o objetivo. Pronto, abriu. A última pergunta. Recentemente, foi aprovada a continuidade do Fundeb, inclusive com aumento gradativo de percentuais destinados à aplicação através desse fundo. Entretanto, há setores que pensam em utilizar verba destinada à educação para assistência social. O senhor também defende isso? Eu não vou aqui ficar, vamos dizer assim, demonizando os municípios que vão para essa linha, as outras, como eu disse, cada município sabe da sua realidade, mas eu não defendo. Eu entendo que o município ele tem condições de investir na educação e ele não precisa, vamos dizer assim, e tem condições de investir no social, né? E a gente, inclusive, tem defendido uma cidade mais humana. O que é uma cidade mais humana? É uma cidade que gasta mais, que investe mais nas pessoas. E o que é investir nas pessoas? É a educação, é o social, é a saúde, né? Dentro do nosso plano de governo, é o eixo social, né? Fazer obra é bacana, desculpa o termo, mas dá voto fazer obra.
mas a gente quer ir um pouco além disso daí. Eu acho que obra é importante. Por exemplo, fazer uma escola em período integral é uma obra bacana, uma obra legal. Agora, você fazer obras desnecessárias que movimentam e que dão impacto e tudo mais, vira uma ação muito mais de mídia do que de melhoria de qualidade de vida. Então, a gente está voltado para as pessoas, para o social. Então, dentro dessa lógica, não faz sentido ficar fazendo vamos dizer assim, esse desvio. A turma não precisa disso, graças a Deus, e não, de forma alguma, a gente entende que é para a educação e é da educação que tem que ficar, com certeza. E o social tem que ter o seu recurso também, claro. Certo. Bom, então as perguntas elaboradas eram essas, e agora eu vou falar para você quais são as nossas reivindicações. Tá? A primeira dela é a permanência das regras da Previdência, então essa é uma das nossas reivindicações, não haver modificação na Previdência. A valorização salarial, né, a comprovação da meta 17, caso não seja comprovada, com a última reestruturação, que aconteça né, que o ressarcimento, que contemplem a meta 17, né, se ela não for contemplada. Primeiro, comprove que contemplou, se não contemplou, contemple. E profissional, que é a questão da pós-graduação, a gente está almejando que a prefeitura faça convênios e também proporcione pós-graduação para os professores. A diminuição das desigualdades de ensino e aprendizagem na rede municipal, e a primeira coisa relacionada ao número de alunos por sala. Então, essa é a primeira grande questão para começar a diminuir a desigualdade, né? Tem lugares mais necessitados, que têm mais crianças em sala. A aplicação da gestão democrática, né? Nós queremos ter uma gestão democrática nas escolas, e respeito à liberdade de cátedra e autonomia do professor. Então, o professor ter o seu direito de escolher como ele quer dar aula, não está relacionado à mudança de currículo, está relacionado a estratégias de aprendizagem, que o professor tem o direito de escolher como dar a aula dele. Né? E hoje essa é uma briga que a gente tem com a Secretaria de Educação. Então, essas são as nossas indicações. Eu vou estar mandando para você no e-mail, tá? Depois das reuniões. E agora você tem a palavra para falar o que você... A palavra é livre para você falar o que você quiser agora. Perfeito. Bom, eu queria só agradecer a oportunidade, queria falar uma coisa que vocês perceberam que a gente tem aí uma visão de valorização, tanto da educação quanto dos professores. Não dá para dividir uma coisa e a outra. Eu acho que valorizar o professor é valorizar a educação. E, para isso, a gente tem que... De onde vai vir esse recurso? Bom, primeiro, a gente tem um orçamento que ele já é alto, é um orçamento que, como eu disse, está sobrando recurso, né? Eu sei que é uma realidade totalmente diferente da maioria dos municípios, mas está sobrando. Isso não é tão bonito quanto parece, não, porque tem um custo social isso daí. Vocês conhecem esse custo social, né, de estar sobrando dinheiro, né? A gente tem uma visão de eficiência que vai na linha do comissionado. Nós queremos diminuir o número de comissionados e queremos diminuir a média salarial dos comissionados, dos cargos de confiança. Não, de forma alguma, eu estou aqui para dizer que eles não são necessários. Eles são necessários, claro que são. A gente ter os comissionados, assim, de uma forma bem simples, é o quê? É a chefia e a assessoria dos chefes, vamos dizer assim. Então, é natural que é necessário, mas a gente não precisa de tantos, né? De aí quase 700, sabe? Para quê? É desproporcional com outros municípios. Daí a gente é capaz de economizar algo em torno de 60 milhões de reais em 4 anos. 60 milhões de reais. Eu não estou falando de cortar a zero, eu estou falando de fazer uma redução. A nossa redução vai permitir economizar aí 60 milhões. Além desses 60 milhões de economia, a gente tem um gasto totalmente não transparente com propaganda, que ultrapassa os 10 milhões de reais por ano, e que eu também não sou contra a gestão divulgar aquilo que é feito,
apesar de eu achar que a melhor propaganda é fazer um serviço bem feito, mas eu entendo que também tem muita gordura aí. Existe aí um problema muito sério de contratos que a gente olha e fala, opa, peraí, esse contrato ele é absurdo. Eu vou dar um exemplo de um contrato. A gente não, lógico, eu não estou aqui para dizer que tem um crime ali, até porque se eu soubesse disso, eu tinha que mandar para o Ministério Público. Mas muito nos causa estranheza o valor que se gasta, por exemplo, com o contrato que cuida da iluminação pública aqui na nossa cidade. Então, são coisas que geram gorduras para a gente cortar e investir onde se deve. E obras desnecessárias, muitas obras desnesssárias, obras que não vão ajudar efetivamente a cuidar das pessoas, sabe? Obras que não vão ajudar, ou quando a gente fala, obviamente, das pessoas, né, é da vida. Né? A gente tem uma ação que, também da questão da proteção animal, a gente tem uma agenda bastante ampla nessa área de políticas públicas. Agora, a gente precisa pensar nisso, e não pensar em fazer obras e desfazer obras. Se você for ver, são muitos e muitos milhões que são gastos assim. Eu já falei demais para as considerações finais, mas eu queria só explicar bem isso, que a gente quer fazer chegar recursos até vocês, e a gente sabe de onde tirar recursos para chegar até vocês. Em vocês o dinheiro está bem investido. Nessas outras coisas que eu falei, não. O dinheiro não está bem investido. Bom, então eu quero agradecer a você por ter atendido nossa solicitação, né, de apresentar o seu plano de governo. A ideia nossa é conhecer todos os candidatos e saber as propostas dele para a gente fazer a escolha no dia da eleição, tá? Então, agradeço muito pela presença e a disponibilidade de estar presente com a gente. Depois que eu fizer todas as reuniões, eu vou estar postando na página da POS, tá? Amanhã tem mais duas, então depois que terminar, eu posto de cada um as propostas e o vídeo vai ser disponibilizado também. Bom, Bruno? Então, tá joia. Pode descansar. Muito obrigado. Descansar. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Bruno. Pessoal, vocês aguardem um pouquinho agora, que daqui a pouco vem o Pedro Ferrari, tá? Então, vamos dar uns 10 minutinhos aí, que ele vai chegar daqui a pouco.